Bom, agora eu vou seguir com a nossa entrevista, um segundo bloco, para que a gente possa criar o momento da empatia. Então, eu vou retornar a Mariana, peço que ela se coloque agora como síndica, né, e tente fazer uma reflexão de como seria recebido um pedido da Sônia, que eu vou inverter os papéis aqui, se ela fosse a profissional, o que você acha que seria importante você, como síndica, Mariana, se colocando no lugar dela, analisar, porque agora você representa uma comunidade, né? Tem o Dr. João Paulo que trabalha lá no seu edifício, ele precisa dar aula, ele precisa de sossego, tem criança, tem outras pessoas trabalhando no home office, tem outros pedidos e outras demandas, né? No começo aqui, o que mais tínhamos era a briga de casal, uma série de coisas que acontecia no condomínio. Não foi fácil nos primeiros dias de síndico, e tudo isso a gente tenta equilibrar, claro, né? Depois isso vai ser refletido para a Sônia responder e a gente criar também essa empatia. Eu vou colocá-la aqui na tela. Pois, Mariana? Acho que, bom, se fosse um pedido de obra, também analisaríamos caso a caso, se a pessoa realmente tem necessidade e da vontade de cada um. Acho que também é importante lembrar que um condomínio, apesar de obra trazer sujeira, barulho, a gente tem individualidade de cada um nesse momento a serem respeitadas. Então, enquanto você tem uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está tendo um bebê, você precisa analisar se o outro morador também não está privado de morar ou de exercer o seu direito sobre a unidade individual, né? Isso, não sei até que ponto eu iria chamar o conselho para a gente analisar se isso poderia vir a termos jurídicos ou não, e acho que tem que ser votado em assembleia. Qualquer obra nesse atual panorama tem que seguir protocolos de higiene, ser de comum acordo com a vontade de uma maioria. Acho que obras novas seriam mais dificilmente aceitadas, ao menos que a pessoa apresentasse justificativas importantes para que ela fosse realizada. Não sei, alguém que está querendo, tem um bebê em vista e precisa de um quarto a mais para essa criança, ou uma adaptação passível para um doente. Então, nesse consenso, obras novas poderiam ser realizadas. Perfeito, Mariana. É um exercício sempre difícil, eu acredito que o doutor vai até concordar comigo, de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu entendo, né? Você pode ver que até assim, quando a Mariana fala da profissão dela, ela tem mais desenvoltura, né? E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente fica tentando buscar as palavras. Mas o exercício é esse mesmo. É esse mesmo. Então, assim, eu vou fazer com a Sônia aqui, né, o exercício de igualdade, e a Sônia agora é arquiteta e irá, né, defender aí o profissional de arquitetura, e nós vamos tentar fazer com que a Sônia possa se colocar no lugar desse profissional, e que a Sônia, arquiteta, pode fazer, pode trazer aqui, para que a gente possa ter uma obra mais segura. Não sei se testa os funcionários com exame, não sei se tem outras situações que poderia estar trazendo para a gente melhorar esse processo. Bom, eu acho que antes de
pensar em tudo isso, tem a ponta do cliente. O cliente está super ansioso para ter o imóvel dele habitável. Então, eu acho que, pensando nisso, eu vou primeiro pedir uma posição do cliente a mais longa possível, vou dar para ele um parâmetro o mais longo possível, né, de uma obra que poderia durar 3 meses, ela vai passar a durar 6, justamente por causa disso, e a partir daí, traçar cronogramas. Por exemplo, apartamentos antigos, as pessoas estão derrubando todas as paredes para fazer coisas novas. Então, a parte do barulho, que horas pode fazer barulho? Quanto tempo as pessoas vão aguentar esse barulho? Dá para quebrar, sei lá, em uma semana e depois só complementar, enfim, fazer as ligações elétricas. Então, parametrizar tudo isso, colocar no papel e falar com o síndico e mostrar para ele e entrar num acordo, se aquilo lá é aceitável. Fora essa parte técnica, a parte de cuidados de higiene, todos paramentados, todos com as devidas máscaras, não circular muito no condomínio e, se possível, entregar, se o condomínio exigir, entregar os testes na entrada. Se forem demorar mais tempo, vai fazendo os testes para comprovação. Tem condomínios que já possuem aquele medidor de temperatura, mas se não tiverem, providenciar e mostrar que os funcionários mantenham um controle dessa parte, que os funcionários estão bem de saúde, né, para poder trabalhar naquela obra. E circular o mínimo possível nas áreas comuns do condomínio. Obrigado, Sônia. Como foi difícil para a Mariana, é também mais difícil, né, para a Sônia, para a gente poder criar esse exercício de empatia. Eu queria fazer um lembrete que a gente, né, foi mencionado a demolição de paredes, lembrando que a Sônia está numa situação hipotética, né, é uma síndica, numa situação de arquiteta, a demolição de paredes e o risco disso, tudo isso, toda essa análise da engenharia não é debate dessa nossa entrevista de hoje, é debate de outros vídeos. E uma coisa que eu acredito, e aí eu vou convidar o doutor para compartilhar aqui comigo, vamos ver se eu não assassino aqui a tela. Todo mundo aqui acho que é melhor. Vou abrir o... Perfeito. Convidar o doutor aqui para debater comigo a seguinte situação. A empatia é um exercício muito interessante, não é, doutor? Eu queria trazer algumas coisas assim. Tem sempre uma ideia de que quando a gente cria a situação em estar num ponto e olhar de um outro foco, o outro, a gente se abre um pouquinho mais para entender o processo. É importante o que a Sônia trouxe, a visão que ela começou a perceber, acredito eu, do cliente da Mariana. Né? Porque tem uma relação Mariana e dono do apartamento, dona do apartamento. Né? Tem uma relação em que a Mariana precisa pagar suas contas. Né? Então, tem toda uma situação aqui que é importante. Eu acho que o que mais aqui está me trazendo à tona
é o protocolo sanitário que o doutor colocou, é criar, talvez, criar lá no condomínio algumas ações para que possa balizar os pedidos e criar aí uma reflexão do outro lado, do dono da obra, né, que a Mariana precisa torear, discutir, prolongar, ver se é necessário, se não é, e um aviso importante, né, defender a classe, né, eu sou engenheiro, Mariana, defender a nossa classe, apesar de agora estarmos em conselhos diferentes, cuidado com a contratação de profissionais pela internet de forma barata, profissionais que só emitem o documento, mas não vão na obra, que não prestam assessoria, que agora os arquitetos e engenheiros e arquitetos que trabalham com os profissionais têm que prestar, né, esclarecer o cliente, orientar o cliente. Olha o quanto é importante isso, né? Não só mais, né? É importante trazer isso aqui, doutor, porque eu faço muita aferição de pedidos de arquiteto, pedidos de engenheiros, para saber se aquela obra pode ou não pode, né? A gente é a proteção do síndico, da síndica, para poder saber se, tecnicamente, aquela obra pode. E a gente vê muita coisa errada. Muito pedido esdrúxulo, e a gente sabe que, infelizmente, o profissional nem foi lá. Nem conhece o condomínio. Desculpe me estender, a palavra é sua. Então, pois é, Cláudio, você está correto. O barato sai caro. A questão da idoneidade do profissional que você opta, que você contrata, é o ponto de partida para você ter segurança, tranquilidade, para tudo correr bem. Então, isso está fora de questão. Não deixe sua vida, seu interesse, nas mãos de um aventureiro, de um desconhecido. Pague um pouco mais, mas tenha um profissional, alguém com reputação, alguém que seja conhecido no meio como bom profissional, bom prestador de serviços. Você falou sobre empatia, eu penso que essa é a palavra de ordem no momento, né? A dificuldade atinge a todos nós, em maior ou menor grau. A doença não escolhe raça, não escolhe sexo, idade. Todos nós estamos aí com esse potencial de termos a doença, de sofrermos com ela. Então, a questão de nós sempre pensarmos no todo e menos em nós, menos no nosso individual, no nosso umbigo, é o ponto de partida para tudo. E por isso que diálogo, paciência, solidariedade, colaboração, o encontro, a busca por um ponto de equilíbrio, como nessas questões que a Sônia e a Mariana acabaram de colocar, isso é importantíssimo em tempos atuais, porque senão nós só teremos disputas, brigas, discórdias, levar para o judiciário, como eu disse, é o pior dos caminhos, porque é certo que nós teremos desgaste, teremos ônus, e teremos demora, e nunca temos a garantia de que conseguiremos aquilo que buscamos, né? Bom, já que falamos muito de protocolo sanitário, essa recomendação de que isso seja aprovado em assembleia, aprovado democraticamente, e aí o seu público pode ficar na dúvida de onde buscar informações a respeito disso, o primeiro ponto que eu coloco é que o assunto ele é muito dinâmico, nós até podemos ter, em breve, um protocolo baixado, como eu disse, de comum acordo dessas grandes entidades, até chancelado pelo poder público, isso não é uma impossibilidade, mas enquanto isso não ocorre, os condomínios têm sua vida, têm seu cotidiano, eu vou fazer a menção aqui de maneira bem nítida de 3 documentos que são de livre acesso, então você pode entrar nas páginas e baixar a íntegra desses documentos. Claro que não se recomenda um recorte e cola desses documentos, eles servem como inspiração, servem como ideias, são documentos bem feitos. O primeiro deles é no site da ABIC, Associação das Administradoras aqui de São Paulo, Administradoras de Bens e Condomínios de São Paulo, que tem o seguinte título: Orientações Gerais para Reabertura dos Condomínios. Tem a versão para os condomínios residenciais e tem a versão para os condomínios comerciais. É um documento datado de 15/6/2020. Um segundo documento
ele tem o seguinte título: Protocolo de reabertura das áreas comuns dos condomínios edilícios. Pode ser encontrado na página da ABAD, que é uma entidade lá do Rio de Janeiro, representativa das administradoras também. E, por fim, nós temos um documento que pode ser conseguido na página do Secov São Paulo, que tem o seguinte título: Diretrizes para combate e resposta à Covid-19. Isso foi formatado por várias entidades, não é só o Secov, tem a Abrainc, tem o Seconce, o Sinduscom, o Sintracom, que é o Sindicato dos Empregados. Isso foi mais elaborado pensando na obra de uma construção, de uma incorporação, mas vai servir de inspiração para todos nós também. Então, eu fecho aqui com essa recomendação: não se desgaste, síndico, o assunto não é só seu, é um assunto que afeta a todos. Claro que você representa a massa condominial e, como tal, deve ter esses escudos, essas cautelas, para dar com segurança, com um tratamento técnico, respostas às demandas que você acaba por ter no seu cotidiano, no dia a dia. Muito obrigado, doutor João Paulo. Sempre muito preciso aí com as colocações. Eu acredito, então, que seja deixar um pouquinho mais aberto para a Mariana, para a Sônia, acho que a gente já falou um pouquinho demais, doutor, para elas tentarem verificar se esse debate, essa empatia, esse exercício serviu para que a gente pudesse colocar uma a outra a visão diferente, né, de que vocês têm, para a gente caminhar nessa questão de tentar sincronizar os entendimentos, respeitar, em primeiro lugar, os protocolos sanitários, entender que o condomínio, em primeiro lugar, está o direito coletivo ao individual, e criar, né, também a necessidade de observar a necessidade do trabalho da Mariana, que representa os profissionais, né, e o pedido também do dono da obra. Então, quem quiser começar, Mariana ou Sônia, fique à vontade. Olha, eu tento sempre ir para o lado de conversar mesmo, de entrar num acordo, de mostrar quais são os pontos do condomínio que devem ser observados, que devem ser respeitados, e tento, na medida do possível, até ajudar e sugerir certas coisas para os profissionais que aqui trabalham, né? Muitas pessoas acreditam que o síndico só quer atrapalhar, né? Então, eu acho que já vão com aquela pré-impressão, né, que síndico é síndico e quer mandar no prédio, mas não é assim que funciona. O síndico, principalmente, eu sou síndica profissional e aqui no meu prédio eu também sou moradora. Então, eu não penso só como síndico, eu tenho que pensar na coletividade. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E não é porque eu sou síndica que eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Aliás, a brasa para minha sardinha. Então, é por aí. Eu acho que tem que ter muita conversa, eu acho que tem que desmistificar isso daí, e ainda mais agora, na situação em que nós nos encontramos. Nós precisamos ter muita paciência. Essa é a palavra do momento. As pessoas estão surtando de ficarem presas em casa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E fica aqui o meu pedido de
as pessoas olharem o síndico de uma outra forma. O síndico também mora ou prima pela maioria de todos, não é só dele. Tá bom? Obrigada. Tá perfeito, Sônia. Muito obrigado. A Mariana, o microfone está aberto. Acho que a palavra que a Sônia usou aí é a mais adequada para o momento, é paciência e compreensão, né? E eu coloco mais uma outra, que é a adaptação, porque o exercício de empatia aí tem que ser feito de um lado e do outro. Então, a gente não está no momento em que tudo é como antes, vai demorar um pouco, um bom tempo ainda para ser normalizado, mas se cada um olhar para o outro, tanto como residente, como a pessoa que tem as suas necessidades para serem concluídas ou feitas, realizadas, tentar entrar no acordo. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Vou só tentar aqui, agora o microfone de vocês todos estão abertos. Eu faço um tremendo agradecimento à participação de todas vocês, em especial ao Dr. João Paulo, um amigo querido já de longa data. E é isso, o doutor deixou alguns recados muito importantes, algumas entidades de parâmetros muito importantes. Você que está assistindo vai estar aqui embaixo, procura aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar para vocês, o doutor vai nos ajudar com isso. E, doutor, dá para o doutor fazer um fechamento e para a gente terminar essa edição especial com a sua palavra? Claro, bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, foi uma honra estar aqui nesse debate, acho que ele foi bem esclarecedor, trouxe aí diferentes pontos, diferentes abordagens de um mesmo problema, né? No âmbito técnico aqui, eu tentei ilustrar o que de mais útil tem para o momento e espero que nós tenhamos um futuro melhor do que o atual presente. Isso não vai acabar com o mundo, mas nós vamos ter que nos reinventar, nós vamos ter que nos reerguer a partir desse fenômeno muito difícil para todos nós. Tá? Então, foi uma honra, foi uma alegria, sucesso e saúde a todos. Muito obrigado. A Mariana, muito obrigado. A Sônia, muito obrigado. Obrigado a todos e a você que nos assistiu. Espero que tenhamos contribuído e muito, como o doutor falou, com a sua reflexão. Essa é a verdade. Um abraço e até o próximo Triplo X.